Olá, boa noite. É uma alegria reencontrar vocês para esse encontro de leitura de Quero Ver a Deus. E como estamos já acostumados, vamos começar chamando o Espírito Santo para que ele possa nos ajudar a perceber, a descobrir com mais profundeza o que ele quer nos ensinar hoje. Tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, boa noite a todos. É uma alegria reencontrar vocês para esse momento de leitura de Quero Ver a Deus. Eu sou Marie, sou consagrada no Instituto Nossa Senhora da Vida. No último encontro, nós lemos juntos o terceiro capítulo da segunda parte do livro, o capítulo 3, que se chama As Primeiras Orações, no qual nós vemos as diferentes formas de oração. A oração vocal, a oração litúrgica, a leitura meditada e a meditação. Vocês lembram? E hoje vamos seguir os bons conselhos de Santa Teresa. E com ela vamos descobrir o que é a oração de recolhimento. Estamos no capítulo 4, a oração de recolhimento, na página 261 do livro. E vamos lá! Então, o capítulo, a oração de recolhimento. Vocês sabem que eu gosto de começar sempre com a frase que está em destaque, no início. Então, hoje é um trecho do Caminho da Perfeição de Santa Teresa. E essa frase nos diz: aquelas que puderem se recolher nesse pequeno céu de nossa alma, acreditem que seguem excelente caminho. Essa citação de Santa Teresa é aquela que vai dar a orientação à nossa leitura desse capítulo. Tá? A oração de recolhimento é uma oração típica das segundas moradas. É uma maneira de rezar que foi bastante proveitoso para Santa Teresa. Ela sempre a utilizou. É esse modo de oração que ela deseja para cada um de nós. Neste capítulo é a primeira vez que o Beato Frei Maria Eugênio vai partilhar um método de oração. Na primeira parte do livro, nós já lemos o capítulo A Oração. Não sei se vocês lembram, bem no início dos nossos encontros. Mas não é um capítulo que dá um método de oração, mas sim uma definição da oração, o seu papel, seus diferentes graus. E no nosso último encontro, quando nós lemos o capítulo sobre as primeiras orações, no qual olhamos a oração vocal, a oração litúrgica, a leitura meditada e a meditação. Mas hoje vamos descobrir esse método. A oração é bem simples de explicar o que é. Um encontro de dois amores. Mas colocar isso em prática é bem mais complicado. É toda a nossa vida que deve se tornar uma vida de oração. Então,
Vamos começar a nossa leitura. Né? Esse capítulo ele é dividido em 3 partes. A primeira, a descrição da oração de recolhimento. A parte B, como chegar à oração de recolhimento. E a parte C, a excelência da oração de recolhimento. A descrição da oração de recolhimento. Não podemos esperar de Santa Teresa uma definição clara da oração de recolhimento, senão não seria ela. Mas, com suas várias descrições e imagens, ela vai nos mostrar uma verdadeira técnica. E ela disse: chama-se recolhimento porque a alma recolhe todas as faculdades e entra em si, mesma com seu Deus, seu divino mestre, e vem ensiná-la com mais brevidade e lhe dá a oração de quietude, de uma maneira que nenhum outro modo de oração proporciona. E num outro lugar ela disse: parece que a alma compreende que todas as coisas da terra não passam de divertimento. A alma se levanta, ergue-se à melhor altura, como quem entra num castelo forte, a fim de não temer os inimigos. E retirar os sentidos das coisas exteriores, se podemos dizer, abandonando-as de tal maneira que, sem compreender, ela vê os seus olhos se fecharem para não as contemplar e para que mais se desperte a visão das coisas espirituais. Estamos ainda na primeira fase da vida espiritual. O recolhimento é realizado por um esforço da vontade. Ainda não é realizado pelo domínio de Deus sobre a alma, porque isso vai acontecer somente na segunda fase da vida espiritual. E aqui lembrando que estamos mais nas segundas moradas, que é bem da primeira parte. O primeiro momento da oração é o movimento ativo das potências, que se subtraem às coisas exteriores, para se dirigirem ao centro da alma. As faculdades não se retiram para o centro da alma, senão porque Deus habita nela de uma forma todo especial. A alma é o templo da Santíssima Trindade. O objetivo do recolhimento é de conduzir a alma para o santuário mais íntimo do Senhor. E ainda não é suficiente penetrar pelo silêncio nesse santuário vivificado por uma presença tão augusta. É preciso estabelecer um verdadeiro contato com Deus e ocupar-se aí com Ele. A oração será, nestes começos, ordinariamente apenas um comércio ativo da alma com Deus. Santa Teresa receia a ociosidade no recolhimento e o manifesta diversas vezes em seus escritos. É por isso que, ao esforço de recolhimento, deve seguir-se normalmente um esforço de busca ativa de Deus. Por ora, nestes começos, não há hesitações possíveis. A alma deve buscar uma ocupação com Deus. Não há nada melhor do que procurar a companhia de Jesus e conversar com Ele. Como o Verbo, Ele está presente na alma com o Pai e o Espírito Santo. E, como o Verbo encarnado, é o mediador único e a palavra de Deus
que devemos escutar em silêncio. Isso é a parte essencial da oração de recolhimento, o retirar-se das potências da alma. Não tinha outra finalidade senão a de favorecer esta intimidade viva com o Mestre Divino. A intimidade com Jesus leva para dentro da Trindade, pois Jesus é o nosso mediador. Por ele, somos filhos do Pai, a quem, com ele, podemos chamar nosso Pai. Unidos ao Pai e ao Filho, encontraremos certamente o Espírito Santo que procede deles. A intimidade divina, tornada realidade durante as horas de oração, deve prosseguir ao longo do dia. Em sua doutrina sobre a oração, raras vezes Santa Teresa distingue entre o tempo que lhe é especialmente consagrado e o resto do dia. A presença contínua e sempre atuante de Deus em nós deve corresponder uma busca de intimidade tão constante quanto possível. A oração de recolhimento deve progressivamente transbordar em toda a nossa vida. Deus responderá com sua graça aos nossos esforços discretos e perseverantes. Ele mesmo se manifesta àqueles que o procuram. Tal é a oração de recolhimento e sua meta. Não é um exercício transitório. Ele visa a união constante. Método de principiantes, é verdade, mas que tende diretamente para os vértices da união divina. E agora vamos no ponto B. Como chegar à oração de recolhimento? Esta oração de recolhimento, ela parecerá ao principiante como algo que ultrapassa notoriamente suas capacidades e os seus hábitos. Ele não está acostumado à disciplina e não sabe buscar o contato com Deus na obscuridade da alma. Qualquer experiência da presença de Deus na alma será um auxílio. Uma simples manifestação interior de Deus é suficiente. Pode ser uma consolação, um apelo, mas isso vai facilitar o recolhimento. A oração de recolhimento, ela depende da nossa vontade. O esforço da alma tem de ser enérgico. Trata-se de uma rude ascese, a ascese do recolhimento. É cansativo no início. O corpo reclama seus direitos. A luta é terrível para conseguir nos recolher. Se a energia utilizada fosse violenta, poderia se tornar nociva, pois o recolhimento não pode ser alcançado à força dos braços, mas sim com suavidade. Santa Teresa nos partilha o método de recolhimento que ela experimentou e que a ajuda a entrar nesse recolhimento. Tem 3 pontos. Não separar os vários tempos da oração de recolhimento. Desde que a alma esteja sozinha, deve procurar a companhia de Jesus e conversar com ele. O segundo, ocupar-se com o Mestre, dirigir-se diretamente para o fim é a maneira mais segura de o alcançar e, ao mesmo tempo, de recolher-se. E o terceiro ponto, recorrer às atividades das faculdades para manter o contato com o Mestre.
Esses são os 3 pontos. Não separar os tempos de oração, ocupar-se com o Mestre e recorrer à atividade das faculdades. Quais são os meios para manter o nosso olhar fixado em Deus? São os meios que já estudamos nos capítulos anteriores. A imaginação, porque com a imaginação podemos construir as cenas evangélicas, por exemplo. Ou a reflexão do entendimento. O último ponto, o simples olhar de fé. É sempre possível fixar um simples olhar de fé no Mestre e permanecer assim na sua presença. Santa Teresa insiste neste ponto no caminho da perfeição. Não vos peço agora que penseis nele, nem que tireis muito conceitos, nem que façais grandes e delicadas considerações com o vosso entendimento. Peço-vos apenas que olheis para ele. Acostumai-vos, vede que sei que podeis fazer isso, pois enfrentei a dificuldade de concentrar o pensamento numa coisa durante muitos anos. Este olhar estabelece um contato suficiente. No entanto, muito frequentemente ele deixará a alma numa dolorosa impotência. Para enfrentar esta impotência, Santa Teresa indica alguns pequenos artifícios. E quais são esses conselhos que Santa Teresa nos dá? A oração vocal, que pode alimentar a nossa oração de recolhimento, ou a leitura meditada, ou utilizar uma imagem para atrair as faculdades e nos ajudar a meditar na pessoa de Jesus vivo. A perseverança em fazer uso de tudo isso, Santa Teresa promete um sucesso bastante rápido. Isso nos mostra a importância da nossa perseverança cotidiana. Mas a oração de recolhimento deve transbordar no dia inteiro e penetrar a vida toda. Para prosseguir com essa intimidade divina, durante as diversas ocupações, os meios utilizados para a oração não são suficientes. É preciso encontrar outros simples e adaptados. Quais são esses meios que podemos utilizar durante as nossas diversas ocupações? É a lembrança da presença de Deus, que pode ficar ligada a objetos determinados, por exemplo, imagens ou quaisquer outras coisas familiares, uma mudança de ocupação ou a qualquer outro ponto de referência que nos recordarão a presença de Deus e o ato de amor que devemos fazer. Essas lembranças da presença de Deus enchem a atmosfera e a vida, e quase sem esforço e sem ruído, torna-se constante e sossegadamente luminosa. O recolhimento habitual exige uma graça particular de Deus. O método de oração prepara a alma para receber este favor e faz com que a alma o mereça. E agora vamos no último ponto do nosso capítulo, o ponto C, a excelência da oração de recolhimento. O mérito e valor da oração teresiana de recolhimento consiste no fato de ela não ser senão uma busca de contato íntimo com Deus, mediante a união com Jesus Cristo. O método de oração de Santa Teresa permanece original
e possui um sabor especial para as almas de nosso tempo, mais intuitivas que discursivas, mais ávidas de contato vivo que de luz conceitual. Desde o momento em que se põe em oração, Santa Teresa vai em busca de Cristo. Sua necessidade de Deus e de Jesus não suporta demoras, nada de intermediários para alcançar Jesus, nada de paradas no caminho. Não procura pensamentos para adentrar, nem sentimento ou impressão espiritual para saborear. Consente em considerar no seu caminho apenas aquilo que pode conduzi-la ao fim. Ter encontrado Jesus, falar-lhe simplesmente, olhá-lo lhe é suficiente, é a sua oração. O amor que tinha pressa de encontrar sente-se satisfeito com este simples contato. Este contato é vivo. Santa Teresa não reza apenas com a parte mais elevada de sua alma. Dirige-se a Cristo com todo o seu ser sobrenatural e humano. Todas as potências se põem em movimento para atingir um contato profundo e pleno, pois todas estão sedentas do divino e de Deus. Este trato de amizade não pode ser tão vivo e fecundo se não for uma verdadeira troca. De fato, a oração teresiana não é, de maneira alguma, um puro exercício de escola. É um exercício real da vida sobrenatural que se apoia na verdade dogmática. Em todos os movimentos que prescreve, ela estabelece assim um contato entre duas realidades. A oração de recolhimento nos faz procurar Deus no centro da nossa alma. Este Deus que está sempre presente e que age em mim é verdadeiramente meu Pai, pois me gera sem cessar por meio da difusão da sua vida. O céu vive todo inteiro em minha alma. Ao permitir-me estar em companhia da Santíssima Trindade, que aí habita, a oração de recolhimento é mais do que uma preparação para a vida celeste. É o seu exercício real sob o véu da fé. Jesus, o Verbo encarnado, veio até nós, nos salvou, nos purificou, adotou-nos e nos identificou consigo, com Ele, para nos permitir entrar como filhos com Ele no seio da Santíssima Trindade. Nós usemos como pretexto para nos afastar de Jesus uma atração particular pelo Pai ou pelo Espírito Santo, pois só podemos ser filhos do Pai pela união com Cristo, seu Filho único, e o Espírito Santo só pode estar em nós através da nossa identificação com o Verbo, de quem o Espírito procede, ao mesmo tempo em que procede do Pai. É também Jesus que nos dá Maria, e é apenas dele que procede o verdadeiro espírito filial com relação àquela que é nossa mãe, porque é também a sua. Em Cristo, esta também a Igreja, e, portanto, todas as almas. Unindo-nos a Cristo, a oração de recolhimento nos coloca em nosso lugar, faz-nos descobrir todas as nossas riquezas,
fixar-nos naquele que é tudo e nos dá tudo na ordem sobrenatural. O hábito desse olhar para Nosso Senhor provoca tais efeitos que a alma retorna a Ele constantemente, como disse Santa Teresa. Se vos acostumardes a tê-lo junto a vós, e ele vir que o fazeis com amor, e procurais contentá-lo, não podereis, como se diz, afastá-lo de vós. Este hábito da presença de Jesus constitui um bom fundamento para o Senhor, se quiser nos elevar a grandes coisas. Por esta oração de recolhimento, a alma se encontra preparada para esta contemplação. A oração de recolhimento concede um contato vivo com Deus. É um caminho seguro para uma intimidade profunda e saborosa, cujo penhor indúbio ela já traz em si. O principiante não poderia ouvir promessa mais consoladora, nem encorajamento mais valioso. Nesta noite, para rezar, preparei uma meditação com diversos trechos de escrito do Beato sobre a oração. Vem, ó Pai dos povos.
oração, uma troca entre dois amores, aquele que Deus tem por nós e aquele que nós temos por Ele. A graça que nos faz seus filhos é uma capacidade para a união, para o intercâmbio, para o trato íntimo com Deus. Deus é amor, sempre em ação. Ele chama por nós e nos espera. Mas Ele é imutável. É o nosso amor que deve ir para Ele. A orientação deste amor para Deus, sua procura amorosa, o encontro do nosso amor com Deus amor, o trato afetuoso que logo se estabelece, eis o que é a oração. Dirigir-se para Deus já é fazer oração, visto que a oração, trato de amizade com Deus, não é senão este movimento filial da graça para com Deus, que é nosso Pai. Nada parece mais fácil e simples de que entregar-se a este instinto filial da graça e, por consequência, fazer oração. A oração de recolhimento nos faz procurar Deus no centro de nossa alma, onde poderíamos encontrá-la mais intimamente para estabelecer nossas relações sobrenaturais com Ele, senão nas profundezas de nós mesmos, onde Ele comunica sua vida divina, fazendo de cada um de nós pessoalmente o seu filho.
este Deus que está presente e que age em mim é verdadeiramente meu Pai, pois Ele me gera sem cessar por meio da difusão da sua vida. Posso abraçá-lo com um abraço filial nessas regiões onde ele se entrega. Ó meu Senhor e meu Deus, você mora realmente em mim. E quando a minha alma será liberta da prisão do corpo e purificada o suficiente para receber o poder de ver Deus como Ele é, ela descobrirá que Ele a penetra e envolve nessas regiões íntimas, onde a alma agora o procura na fé. O céu vive todo inteiro em minha alma. Ao permitir-me estar em companhia da Santíssima Trindade que aí habita, a oração de recolhimento é mais do que uma preparação para a vida celeste. É o seu exercício real sob o véu da fé. A oração não consiste em pensar, mas em amar. É preciso lembrar esta palavra de Santa Teresa. A oração não é meditação, mas tomada de contato com Deus, um intercâmbio com Deus. Vamos à oração para encontrar o Espírito Santo e nos colocarmos sob a sua ação. Buscamos torná-lo nosso companheiro, criando com ele uma intimidade, tal que, aos poucos, ele se transforme para ele numa presença de domínio. Assim, nós nos tornamos o instrumento do Espírito Santo e, por conseguinte, nos convertemos simplesmente em filhos
de Deus. E juntos, para concluir o nosso momento de oração, podemos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Beato Frei Maria Eugênio, rogai por nós. Santa Teresa, rogai por nós. Santa Teresinha, rogai por nós. Nossa Senhora da Vida, rogai por nós.